Nessa pesquisa que foi feita em função do Sínodo dos Jovens, algumas ideias parecem ser muito simples e claras, mas é importante que tenham partido das reflexões, das contribuições dos jovens. Por exemplo, se descobriu que a família, na vida do jovem, é muito mais importante do que a gente imagina, com todas as dificuldades e problemas que ela enfrenta. E mais, na família, a maior influência sobre os jovens é do papel da mãe. Como a mãe, eles reconhecem, é importante em sua vida. Depois disso, viu-se também como é importante a escola, a universidade, e acima de tudo também o trabalho. E pior, o jovem hoje está numa época que sofre inquietação, medo. Vou encontrar trabalho? Num passado não muito distante, terminar, especialmente a universidade, era garantia de ter emprego. Hoje, muitos jovens se formam e, de repente, sentem o drama de não terem espaço para mostrar aquilo que aprenderam durante os anos de universidade. Mas se descobriu também a importância da espiritualidade dos jovens, uma busca de um sentido para a vida, mesmo naqueles que não se ligam a uma religião concreta, mas sentem uma vontade de se relacionar com o sobrenatural. Muitas vezes, isso se constatou, eles querem um Deus ou um Jesus Cristo, mas sem igreja, sem instituição. Querem uma busca. Aí cabe a pergunta, mas por quê? O que está acontecendo que não estamos conseguindo atrair o jovem para a prática da fé na igreja, que é a comunidade dos irmãos de Jesus Cristo, dos seus discípulos? Observou-se que muitos participam de grupos. E, claro, o maior número ainda, aqueles que estão ligados a redes digitais, à música, ao esporte. Mas também se notou uma outra coisa. Cresce o número de jovens migrantes que deixam o seu país e vão à procura de um futuro melhor em outros países, deixando sua família, sua cultura e enfrentando o desafio. Notou-se a importância que os jovens dão ao corpo, à afetividade, à sexualidade, e nem sempre nesse campo aceitam as normas da igreja. Então cabe à igreja de pensar, por que não aceitam? Será que não estamos sabendo apresentar bem aquela que é a proposta de Jesus Cristo? E aqui talvez já começa assim a nascer uma resposta. O jovem quer Jesus Cristo, mas um Jesus Cristo que os próprios adultos que lhe apresentam, o Jesus Cristo, o próprio adulto tenha encontrado, um Cristo vivo, um Cristo realmente que os anime, que os empolgue. Notou-se também, em grande número de países, a queda de vocações sacerdotais e religiosas. Isso inquieta, porque quem vai formar, acompanhar e distribuir os sacramentos para as futuras gerações? Por que não estamos conseguindo atrair o jovem? Porque o interessante é que se notou que o voluntariado nos jovens tem crescido, quer dizer, o dom de si. E por que não o dom para servir a igreja? São respostas que o Sínodo procurará obter. Enfim, encerrando essa primeira parte do ver, o que é que os jovens esperam da igreja? Em primeiro lugar, que ela saiba escutá-los. Saiba escutá-los. E isso que a igreja quer fazer durante esse 15º Sínodo. Segundo, que a igreja seja autêntica. Tem que viver aquilo que ensina e ensinar aquilo que vive. Em terceiro lugar, que seja menos institucional e mais acolhedora. O jovem deixou muito claro isso, eles deixaram essa resposta muito clara. Querem uma igreja que saiba acolhê-los, onde eles se sintam realmente membros dela. Uma igreja misericordiosa. Enfim, uma igreja que tenha como uma das principais bandeiras a luta pela justiça. Então, como você vê,
esse sínodo vai obrigar a própria igreja a rever os seus métodos, sua maneira de procurar atingi-lo, e vai fazer um grande bem, não só para os jovens, mas o sínodo será muito útil para toda a igreja. Quero convidá-lo a escutar o depoimento do jovem Everton. Um jovem como tantos outros jovens, ele é garçom, participa de uma comunidade, e é interessante ver quais são as suas expectativas e por que ele vive aquilo que faz, como ele vive aquilo que faz, porque ele se sente assim inclinado a se doar a outros jovens. É uma rotina bastante cansativa, viu? Assim, como meu trabalho é um pouquinho puxado, eu começo às 10h30, faço uma parada às 3h e volto às 5h30. Aí só saio daqui 10h30, 11h. Hoje vamos conhecer a história do Everton, um jovem garçom de 22 anos, que mesmo com uma rotina corrida, consegue achar um tempo para se dedicar à sua vida cristã. Nos meus 15 a 16 anos, era um jovem assim de mundão, a maioria dos jovens hoje, né? Só ligava para festa, estudar, brigava muito com meus pais, porque não queria aceitar muitas coisas. Mas nesse meio tempo, né, que a gente deixa a juventude e as coisas do mundo entrar na nossa vida, a gente fica um pouco assim meio desatento para o que Deus quer falar para a gente, né? E nesse meio tempo eu reparei que faltava alguma coisa, só que eu não sabia o que era. Aí eu tentava preencher em quê? Em baladas. Mas nem tudo foi festa na vida do Everton. E foi através de um período difícil que ele viu sua vida começar a mudar. Nesse meado de coisas acontecendo na minha vida, eu fui na igreja, fui rezar diante do Santíssimo, né, minhas orações. E quando eu ia saindo da igreja, uma jovem me chamou para participar do grupo dela, né. Eu assim um pouco tímido, né, disse, vou, já que eu estou aqui, né, porque não estava tanta pressa. Aí ela me explicou que era da renovação carismática e nesse meio tempo eu fiquei assim um pouco pensativo, né, renovação carismática. Quando ela me falou isso, para mim só veio na cabeça um grupo de jovem normal, né? Nem tanta importância assim. Mas nesse meio tempo que eu comecei a participar junto com eles, comecei gostando, fazer novas amizades. Só que quando a gente tem essa mudança de vida, né? Que a gente procura as coisas de Deus, você vê que seus amigos que achavam que eram amigos vão deixando você de lado. Nossa, cara, você não vem numa festa mais com a gente, você não vai mais aqui no lugar, você tá um cara chato, essas coisas, né? Isso, de certa forma, vai magoando a gente, né? E com isso, eu fui me aprofundando e vi que realmente essas pessoas não eram meus amigos de verdade, mas sim aquelas que estavam no grupo lá me apoiando, me fortificando na fé, na esperança. E com isso eu segui a minha caminhada até hoje. E hoje, já morando em Campinas, o Everton decidiu continuar com o seu grupo de oração. Onde eu moro, eles tinham essa falta também. Procurava a Deus, mas não tinha alguém para guiar eles, né? E com isso ainda foi que aumentou mais esse chamado, né, até hoje. E com isso a gente fundou o grupo de texto e está até hoje, graças a Deus. A gente sempre reveza, tipo, hoje você vai rezar o terço, hoje você vai proclamar o evangelho, hoje você vai explicar dentro do consórcio. Então, como a gente, nessa minha correria, né, porque eu trabalho em 2 horários, manhã e noite, então eu tento consolidar isso por ligação, pelo WhatsApp mesmo, né, que tem que usar os meios de comunicação para evangelizar mesmo. Falando em evangelizar, o Everton usa uma ferramenta bastante útil nos dias de hoje e, através de sua linguagem jovem, consegue evangelizar de maneira leve alguns temas cristãos. Então, como eu sou muito fã de redes, então saiu essa nova onda agora de youtubers, né? Então eu decidi ser um também. Meu canal é novo, então eu tento focar mais em certos temas polêmicos, né? Que para muitos jovens porque assim, falando de mim mesmo como sou jovem, né? Que foi uma extrema dificuldade para mim para assimilar até hoje. Esses temas como, por exemplo, eu abordo pornografia, sexo antes do casamento, namoro santo. Esses temas assim mais involutórios que chamam a atenção dos jovens e tento refletir eles não de forma literária, mas sim de forma prática na minha vida.
Então eu tento ser esse exemplo para que chame a atenção dessas pessoas também. Mas chega de conversa, fomos pessoalmente conhecer o grupo de oração do Everton, um grupo cheio de oração, pregação e cantoria. Como vocês podem ver, a gente se reúne aqui na casa de uma das nossas irmãs. Não é o ambiente propício, né, organizado, mas a gente sempre dá o nosso toque, né, especial e do modo que Deus nos guia, né, gente? Falo para vocês humildemente de coração que não só para vocês jovens, mas para vocês também de maior idade, porque enquanto Deus nos dá vida e ao acordar de cada dia é sempre um recomeço, né, gente? Então que possamos desfrutar desse amor de Deus, repensar em nossas vidas, o que estamos fazendo de bom para Deus e viver de acordo com os mandamentos. Que Deus, Nossa Senhora, os abençoe. Amém. Com essas reflexões, já pedindo antecipadamente a sua oração por esse sínodo dos bispos que acontecerá em outubro deste ano, desça sobre você, meu irmão, desça sobre você, minha irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.